Amém, irmãos? Paz de Jesus, Deus abençoe e fortaleça cada um dos irmãos, no amor e na graça do nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos abrir uma em 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Jesus. O ano está acabando, né, irmãos? É isso aí? Está acabando? Está acabando. Quando for o dia, na última terça-feira do ano, não vai ter culto aqui, que vai ser um dia 30, se não me engano, uma coisa assim. Porque precisa organizar a igreja, né? E o culto vai ser na quarta-feira, né? O culto da virada. Certo? Dia 31. Na quarta-feira. Então, no dia 30, não haverá culto, porque precisa estar organizando aqui. Amém, irmãos? Então, dia 30, não haverá culto aqui. Mas eu aviso no domingo. No outro domingo ainda, né? Enfim, só relembrando os irmãos, que só vai ter essa terça e a outra terça-feira de oração, né? Terça de oração. Enfim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a palavra nos ensina, né, irmão, sobre a maneira como nós podemos resistir o diabo. E a palavra é clara que ele está sempre ao nosso derredor. Ou seja, ele sempre está em volta, né? Então a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra quem? Principados, potestades, ossos espirituais da maldade, príncipe das trevas desse século. Então, todos esses seres, eles estão ao nosso derredor. Todos eles estão ao nosso derredor. E a palavra está dizendo que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda em derredor e ele está buscando quem possa tragar. Então, é como aquele animal, né? Aquele leão realmente, né? Ele fica ali no meio do mato, na espreita, observando, né, aquela manada de bicho passando, e ele fica observando. Então você vê que esses animais grandes, né, esses caçadores, ele quando ele vê um monte de outros animais juntos, eles o atacam, né? Ou quando eles atacam, eles veem aqueles que se dispersam, né, aqueles que ficam dispersos. E aí quando ele vê que tem um bichinho lá disperso, ele fala, é aqui mesmo que eu vou, né? E ele vai e ataca, e normalmente o bicho não se safa, né? Uma patada de um leão, uma mordida de uma onça, normalmente já é fatal. Então ele acaba matando, né? Acaba alcançando aqueles que se encontram dispersos. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos ser sóbrios, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo ele está por aí, em todo tempo, em todo instante. E a palavra vai dizer que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o segredo está onde, irmão? Versículo 9, o qual nós devemos resistir firmes na fé. Ou seja, o único meio que nós podemos vencer
os bramidos, né, do leão. A única forma de nós vencermos, né, essa perseguição do leão buscando tragar a nossa vida é quando nós temos fé, né? Agora, quando a palavra diz que temos que resistir firmes na fé, já é uma outra coisa. Ter fé é importante para a nossa salvação, mas resistir firmes nela já é um outro degrau que nós temos que subir. E por isso que antes de tudo isso que nós lemos aqui no versículos 8 e 9, a palavra vai falar sobre o quê? Sobre se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, quando as pessoas elas buscam se humilhar debaixo da potente mão de Deus, o que significa se humilhar? Né, irmãos? Se humilhar é reconhecer diante de Deus o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos fracos, o quanto ainda somos pecadores e o quanto precisamos da ajuda dele. Porque se dependesse da nossa própria justiça e da nossa própria bondade, o diabo ele teria muita autoridade sobre nós. E o diabo não tem autoridade sobre nós por causa da fé que temos em Jesus. É por causa de Cristo que o diabo não devora a nossa vida. O diabo ele não devora a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele não devora por quê? Por causa de Jesus Cristo. Então, quando a palavra diz que nós devemos nos aproximar de Jesus, é justamente para quê? Quando nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus, nos humilhando e reconhecendo o que somos, reconhecendo realmente o tamanho da nossa pequenez, da nossa fraqueza, então Deus tem a chance de nos exaltar, como diz aí no versículo 6, né? Depois que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele vos exalte. Então, existe só luta e tribulação? Não. Existe exaltação. É o que está dizendo o texto. Só que a exaltação, primeiro, é no tempo de Deus, mas para ser no tempo de Deus, eu preciso me humilhar diante de Deus. Me humilhar diante dEle. Então, existem situações na nossa vida, lutas, tribulações, tentações, que por mais difíceis que seja, eu não posso deixar de me humilhar diante de Deus. De novo, versículo 6. Né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, a ansiedade é o quê? É um momento difícil, um momento de luta, de tribulação, que você quer ser livre dela. E aí Jesus está dizendo, não, antes de você pensar em ser livre, pense em se humilhar debaixo da minha mão potente. E quando eu me humilho debaixo da mão potente dele, eu vou descansar. Então ele está dizendo, quando você se humilha, você descansa, você se entrega, você coloca diante dele o que? As lutas, as tribulações, você coloca as suas aflições, suas tristezas, suas angústias, suas derrotas, você coloca tudo diante dele. E diz, Senhor Jesus, eu me humilho diante do Senhor, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei o que sentir, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu sou fraco. Por que eu não sei? Porque eu não tenho sabedoria suficiente, porque eu não tenho entendimento suficiente, eu não sei o que fazer. Não tem situações assim? Você não sabe o que fazer? Por quê? Falta alguma coisa. E o que falta? Nos falta entendimento, sabedoria, entendimento, falta alguma coisa. Então você se humilha debaixo da potente mão de Deus. Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos todas as situações aqui. Eu não consigo vencer isso, não consigo me libertar disso, eu não consigo, você vai colocando diante dele. Não é uma lamúria, mas é uma oração, é uma humilhação. Quando nós colocamos diante de Deus as nossas fraquezas, é uma humilhação, né? Você coloca o que nós somos realmente, né? Sem máscara, né? Sem fingimento, chega diante de Deus e diz, Senhor Jesus, eu sou isso aqui, ó. Eu estou com dificuldade nisso, eu não consigo isso, aquilo outro. O Senhor sabe de tudo. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Então você se humilha, quando você confessa diante de Deus o que nós somos, a dificuldade que nós estamos passando, aquilo que não conseguimos enfrentar, aquilo que não conseguimos vencer, nós estamos se humilhando. Nesse momento nós estamos permitindo que Deus venha agir na nossa vida, que é exaltação. Então Deus exalta no momento em que nos humilhamos. E nesse momento que nós buscamos a Deus, nós também estamos lançando sobre Ele o quê? A nossa necessidade, a nossa ansiedade. Por quê? Porque na humilhação nós colocamos diante dele que ele tem cuidado de nós. E aí, no meio de tudo isso, ele vai dizer, no meio de tudo isso, tomem cuidado, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele fica como? Bramando. Ele fica como? Ele fica em volta, ele fica observando.
Ele fica vendo qual é aquele ser, qual é aquela ovelha que vai ficar dispersa. Vocês já viram, né? Mas esses filmes sempre fica um disperso. E esse que fica disperso é o que vai ser atacado, né? Que vai ser afligido. Então, todos nós podemos ser atacados, obviamente. Mas quando eu digo que está disperso, é aquele que pode ser tragado, né? Que pode ser devorado. Então, por mais que hajam lutas e tribulações, a gente não pode ficar o quê? Disperso. A gente não pode ficar como? Sem ser sóbrios. Não estarmos vigiando. Então, o que é ser sóbrio? Olha o versículo 8, né? Sede sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é o contrário do quê? O que é ao contrário de sóbrio? É o quê? Uma pessoa sóbria é o quê? Essa pessoa está sóbria. Você lembra do quê? Tem um cachaceiro, vamos falar. Tem um cachaceiro, o pinguço. O pinguço é sóbrio? Não. E quando passa a cachaça, ele está como? Sóbrio, né? Ele está sóbrio. Então, o que é ser sóbrio? É quando as coisas, as lutas e as tribulações não encharcam a nossa alma a ponto de perder a sobriedade. Sabe quando você está numa luta muito grande e aquilo ali não sai da sua cabeça? Você não consegue fazer mais nada? Eu não consigo fazer mais nada. Não consigo comer, não consigo dormir. Por quê? Porque a mente deixou de estar sóbria. Por quê? Porque eu estou bebendo unicamente daquele pensamento. Então, eu estou deixando de ser sóbrio. Então, quando vem esse monte de pensamento na minha cabeça, preciso fazer o quê? Correr debaixo da potente mão de Deus. Porque os muitos pensamentos vêm para quê? Porque eu preciso pensar, preciso resolver, eu não sei que caminho tomar, não sei o que pensar. Então, a ansiedade surge. Então, quando a ansiedade surge, vem aquele bombardeio na nossa mente. Então, aquilo quer nos levar ao quê? A deixar de ser sóbrios, né? Quer que a gente fique embriagado, né? Naqueles pensamentos. Então, sede sóbrios, ou seja, não permita que a sua mente seja possuída e dominada por outras coisas. Porque quando uma pessoa ela está embriagada, ela está dominada pelo álcool, né? O álcool domina, fica entorpecida a mente da pessoa, assim como a droga e por aí vai. Então, ser sóbrio é não permitir que lutas, tribulações, tentações, angústias venham entorpecer a mente do ser humano. Ele deixa de ser sóbrio. Ele deixa de ser sóbrio. Um cara que bebe demais, ele vai dirigir, o que acontece? Normalmente acontece coisas ruins. Por quê? Porque a mente dele não está sóbria, né? Então, uma pessoa que não está sóbria, ela pode cometer diversas coisas. Diversas. Quantas vezes eu já vi relatos de pessoas, pais, por exemplo, que chegavam em casa e o pai e os filhos, a mãe, se percebesse que o pai estava embriagado, já se escondiam do pai. Por quê? Porque o pai não estava sóbrio. Ele estava embriagado. E embriagado ele poderia agredir os filhos, poderia agredir a esposa e por aí vai. Então, uma pessoa que não está sóbria, né, ela não tem um controle do Espírito na vida dela. O Espírito Santo quer controlar, mas para controlar tem que trazer para a sobriedade, tem que tirar ela daquele entorpecimento, né, na mente. Então, sede sóbrios e vigiai, por quê? Porque o diabo está ao derredor. Então, quando a nossa mente ela não está sóbria, mas está entorpecida, então o diabo ele tem acesso muito mais fácil para nos afligir, né? E às vezes a sua mente está tão assim, já deve ter acontecido com os irmãos, já aconteceu comigo várias vezes. A minha mente está tão assim, a 1000 por hora, aí sempre vem um outro filho de Satanás, vem um outro para querer trazer mais tribulação para a sua vida. Você fala, meu Deus do céu. Aí você, às vezes, solta até aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, tudo isso é para quê? Para deixar a sua mente sóbria? Não, para deixar a sua mente entorpecida. Então, a oração e a humilhação diante de Deus é para quê? É para levar a ansiedade e nos manter sóbrios, vigilantes, para o diabo não nos devorar. E acima, o versículo 9, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no... Então, toda vez que você passar luta e tribulação, irmão, nunca pensa assim. Eu já tive alguns irmãos que, quando às vezes eu ia conversar com eles, eles falavam assim, irmão, eu estou passando uma luta,
E olha, a luta que eu estou passando, ninguém passa. Só eu passo. Eu falo, mas irmão, mas não é assim não, mano. Tem gente que passa a luta pior do que a sua. Não, mas essa aqui só eu passo. Ninguém ia conseguir passar. Quer dizer, a pessoa na luta ainda é soberba. Né, irmão? A gente tem que entender que a luta que passamos, alguém já passou, alguém está passando. Ninguém passa uma luta que ninguém nunca passou. Ninguém é Jesus. Jesus passou algo que ninguém nunca passou. O resto de nós, irmãos, sempre alguém passou algo semelhante. Algum irmão já passou. Talvez a gente não conheça esse irmão, essa pessoa. Mas alguém já passou. Então, quando nós passamos uma luta e tribulação, nós temos sempre que lembrar, alguém já passou por essa luta e essa tribulação. Talvez eu não conheça, mas alguém passou por essa tribulação. Né? E alguém com certeza venceu, ou se deve ter caído. A gente não sabe. Mas uma coisa é certa, as mesmas aflições vão se cumprindo no mundo todo, entre os outros irmãos. Porque a igreja de Deus está espalhada no mundo todo. Existem irmãos e a igreja do Senhor está espalhada no mundo inteiro. Né, irmãos? Então as lutas, elas vêm, eu tenho que resistir firme na fé. Eu não posso abandonar a fé. Eu não posso me esfriar na fé. Então eu sempre falo para os irmãos, às vezes o diabo, ele é inteligente, né, irmão? O diabo ele não é burro, né? O diabo ele não é ignorante. O diabo, ele vive há milhares de anos, então ele conhece o ser humano. Ele conhece, o maior psicólogo e psiquiatra do mundo é Satanás. Ele sabe tudo sobre a alma do homem. Ele conhece tudo. Então ele sabe como afligir um ser humano profundamente. Ele sabe. Então, Jesus é poderoso para quê? Para nos ajudar no meio de toda essa tribulação. Né? Então, como o diabo ele sabe lidar com isso, então ele vai afligir, ele vai atacar as nossas vidas até o fim, irmão. Até o fim. Né? Mas como é que eu resisto a ele? É só mediante a fé. Só mediante a fé. Ele sabe me afligir, ele sabe te afligir, sabe nos atacar. Porém, se eu buscar a Deus, orar ao Senhor Jesus, buscando a Ele, lançando sobre nossa ansiedade e resistir firmes na fé, a gente consegue suportar. Porque não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que podeis. Mas com a tentação nos dará também o escape. Então, quando a luta vier, irmãos, primeira coisa, busque a Deus. Busque a Deus, irmãos. Porque se eu buscar a Deus, eu não vou deixar de ser sóbrio. E muitas coisas acontecem de errado porque a gente deixa de ser sóbrios. E ficamos entorpecidos na mente. E uma pessoa entorpecida, uma pessoa desesperada, você já ficou desesperado, irmão? É difícil você conseguir falar com uma pessoa desesperada. É difícil você falar com uma pessoa que está com a sua mente entorpecida. É muito difícil. É muito difícil. Às vezes é melhor você nem falar. Né? Às vezes a pessoa está tão a 1000 por hora na mente dela que se você fala, é a mesma coisa que entrar no ouvido e sair por outro. Já aconteceu casos de eu conversar com irmãos de que eles tinham tanta necessidade de falar, que eu só apenas ouvi. E deixei para dar um conselho só no outro dia. Porque a necessidade era de falar, de tirar aquele veneno que estava lá dentro. Né? Então, tem palavras, tem ações, tem coisas que vêm para entorpecer a nossa cabeça. Vêm para deixar a nossa mente totalmente embriagada. Então, nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus, buscar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus. Tempo de oração?